Fala, Tricolada, belezinha? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal. Falando sempre de Fluminense, vamos trocar uma ideia falando sobre o Keno. O Keno não joga o Fla-Flu, quem vai jogar no lugar dele. Vamos falar também dos dois jogadores que o Fluminense emprestou. O Fluminense com dificuldade na lateral esquerda para encontrar um lateral. Aí emprestou o Jefté, agora emprestou o Marcos Pedro. Já estava sendo falado aí nas redes sociais que o Fluminense iria emprestar dois jogadores para o Londrina. Mas, ironicamente, emprestou dois jogadores de uma posição que o Fluminense precisa de jogadores. Que é para a lateral esquerda, no caso do Marcos Pedro, e para a zaga, que é o caso do Luan Freitas. Mas com a chegada do Marlon, com jogadores mais experientes, que o Fernando Diniz tem a preferência de colocar em campo, o Luan Freitas acabou perdendo espaço no time. Tem a situação do Manuel, do menino lá do jogo de apostas, o Vitor Mendes, todo enrolado com essa situação. Então acabou sobrando aí pro Luan Freitas, é um zagueiro que vem de muitas contusões. Agora que ele conseguiu um período de treinamentos, né, que poderia colocá-lo em campo e ser aproveitado, o Fluminense achou por bem emprestá-lo para o Londrina para ele estar em atividade. Às vezes é um desejo do treinador. Viu que tem outros jogadores à frente dele e agora que ele tem a oportunidade de jogar, vou emprestar para um clube da Série B, porque lá ele vai poder entrar em campo. Aqui no Fluminense ele não vai ter essas condições para isso. E na lateral esquerda também, porque tem Marcelo, tem o Alexander, uma notícia boa, está muito próximo de retornar. O Ganso já mandou o papo aí lá na Globo, no GE, de que ele está muito próximo de retornar. O Alexander está na frente do Marcos Pedro, está na frente do Jefté, que foi por Apoel lá do Chipre, também emprestado. Tem o Guga também, que joga improvisado ali. Tem o Diogo Barbosa, que foi contratado recentemente. Então aí o Marcos Pedro foi ficando mais para trás, ainda atrás de Jefté. E o Fluminense achou também por bem emprestar o Marcos Pedro para lá no Londrina, ele poder estar em atividade. Então até dezembro esses dois jogadores foram anunciados oficialmente com a camisa do Londrina nas mídias sociais do clube lá da Série B. Boa sorte para eles, que eles joguem. Eu espero que o Marcos Pedro jogue e que o Luan Freitas também finalmente entre em campo, faça jogos oficiais, que não tenha mais problemas físicos, porque o garoto para ter problema físico é o tal do Luan Freitas, é um bom zagueiro, promissor, como o Marcos Pedro também, que já até tomou algumas vezes a posição de titular do Jefté lá no Sub-20. Espero que dê tudo certo para eles e no final do contrato de empréstimo eles retornem ao Fluminense mais experientes, podendo ajudar a equipe profissional. Correto? O Fluminense contratou agora o Marlon Santos, é outro que chega à frente dele. E tem o David Braz, tem o Felipe Melo, que vem atuando bem. Realmente ele sobrou nessa daí. Contratação. Eu falei no vídeo anterior que o Fluminense abriu 5 vagas na lista para as oitavas de finais da Taça Libertadores. Que essas 5 vagas já estão preenchidas. Com Diogo Barbosa, Léo Fernandes, Ione Gonzalez, Daniel e Marlon Santos. Zé Fini, o Vitor Lessa está passando o informe, está mandando o papo de que o Fluminense não vai contratar mais ninguém. Só se aparecer uma oportunidade no mercado. Um cara bom aí, que o Fluminense não vai pagar nada para trazer, somente o salário, aí o Fluminense vai e se aproveita dessas oportunidades do mercado. Do mercado que pode acontecer a qualquer momento. A princípio, fechou, passou a régua, são esses 5 que chegaram. Tá? Não fica, fulano traz ciclano, especulando. Né? A minha fonte falou. Cara, a princípio é isso aí e pronto, acabou. Belezinha? Agora vamos falar um pouquinho do Fla-Flu com relação ao Keno, que é um desfalque seríssimo, principalmente ali do lado esquerdo de ataque do Fluminense. Graças a Deus que no Fla-Flu teremos o retorno do Arias, que não jogou contra o Internacional. E o Arias tem essa facilidade de jogar dos dois lados de campo. O Arias pode jogar tanto do lado direito, onde ele vem jogando, como pelo lado esquerdo, que é o lugar de preferência dele e da minha preferência também. Foi assim que o Fluminense contratou ele atuando pelo lado esquerdo. Aí a nossa preocupação vai para o lado direito. Se o Fluminense manter esse esquema 4-3-3, que na minha opinião, deixa a sua opinião aí nos comentários, que vai me ajudar grandemente também, a sua interação aqui no canal. Na minha opinião, jogar contra o Flamengo com apenas 3 homens no meio de campo e um desses 3 homens ser o Ganso, que não ajuda muito na marcação, é prejudicial. Ainda mais o Sampaoli,
que encontrou a forma de jogar e anular o time do Fernando Diniz. Ele praticamente, no último Fla-Flu, bota uma parede de 3 a 4 jogadores na entrada da grande área da defesa do Fluminense, encurralando os nossos zagueiros praticamente na linha de fundo, debaixo da trave praticamente, o Fábio desesperado, os zagueiros ali com Pedro, com Gabriel Barbosa, Arrascaeta, com sem mais quem, tudo em cima, pressionando a zaga do Fluminense. O Sampaoli encontrou uma fórmula de anular esse tipo de jogo do Fluminense. E ter menos homem no meio de campo, ter um André, o Martinelli, que são bons jogadores, o Martinelli jogou muito bem contra o Internacional, e o André é um monstro, e ter o Ganso, que treinou, normalmente deve voltar no Fla-Flu, vai voltar no Fla-Flu, pelo amor de Deus, já foi poupado uns 3 jogos, tá mais do que descansado e tomara que o pé dele esteja ok. Acho que é muito pouca gente no meio de campo para esse jogo contra o Flamengo. O Fluminense tem que segurar essa bola no meio de campo, tem que ditar o ritmo do jogo. Eu acho que o Fluminense deveria aproveitar, já que o Ken não estará na partida, colocar mais um homem no meio de campo, mudando a formação para o 4-4-2. Ter mais gente no meio de campo vai facilitar com que o Fluminense traga essa bola da defesa com qualidade para o meio de campo e construa suas ações ofensivas. Estamos chegando na quarta-feira. Pode ser que ainda nessa semana o Léo Fernandes seja inscrito, apareça o nomezinho dele no bid. Na minha opinião, é um nome mais correto para jogar no meio de campo. Mas acho complicado, porque ainda precisa de se adequar. O camarada veio do México, lá do Toluca, para chegar no futebol brasileiro. O mais adequado é ele chegar e ficar no banco de reservas. Deve ser o que é mais comum do Fernando Diniz fazer, que é colocar o Lima jogando ao lado do Ganso. Aí ok. Aí fica com o André, Martinelli, Ganso e Lima, ganhando mais um homem ali no meio de campo. Porque o Lima, sinceramente, a gente pensa que o Lima joga de ponta esquerda, ele não joga de ponta esquerda. Esse ponta ali, quando o Lima está em campo, é mais flutuante, ele joga muito mais fechado, muito mais afunilando e participando das jogadas no meio de campo. Aí correto. Aí a dupla de ataque no 4-4-2 é o Cano ao lado do Arias, que está retornando de suspensão do jogo do São Paulo, que ele foi expulso. Então ok, é muito simples. Bota mais uma peça no meio de campo, essa peça do meio de campo é o jogador que está mais acostumado a jogar, que praticamente em todos os jogos está em campo, que é o Lima. Aí joga o Lima, retorna o Ganso, é mais gente no meio de campo para bater de frente e congestionar aquela meiuca. Claro que ele tem outras opções para o 4-3-3, que é o Lelê, aberto pelo lado direito, e o Arias aberto pelo lado esquerdo. Tem o Ione Gonzalez, aberto pelo lado esquerdo, que já está regularizado no bid, pode muito bem ser escalado para o Fla-Flu. E o Arias no lado direito, Ione e Arias, ou Arias e Lelê. Tem essas opções para o 4-3-3, mas para o Fluminense, num jogo contra o Flamengo, contra um adversário que sabe como o Fluminense joga, que faz essa marcação alta no campo do Fluminense, amigo, é melhor congestionar no meio de campo, colocar mais uma peça ali no meio. Que seja o Daniel, que seja o Léo Fernandes, que seja o Lima. Eu estou citando o nome do Lima, porque o Lima é o que o cara está mais acostumado a jogar, todo jogo ele entra. Então acho que o Fernando Diniz não vai querer inventar nesse momento, ainda mais no clássico. Então deve ser o Lima ao lado do Ganso. Mas tem outras opções, como eu falei, do Léo Fernandes e do Daniel, para botar mais uma peça nesse meio do campo. Mas sou eu que estou falando, eu não sou o técnico do Fluminense. Se ele for para o 4-3-3, é um risco que ele vai correr. E a gente vai torcer do mesmo jeito para o Fluminense ganhar esse jogo do Flamengo, porque é importantíssimo. O Fluminense está a 2 pontos do Flamengo. Ganhando o Flamengo, ultrapassa ele, pode chegar até na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. É isso. Vamos ver como é que ele vai fazer isso, como é que ele vai fazer essa movimentação, que ele vai colocar no lugar do Keno. E vamos torcer para que seja a melhor escolha, porque ele é técnico do Fluminense, técnico da Seleção Brasileira, pô. Eu vou ensinar o camarada que é técnico da Seleção Brasileira a como escalar meu time. Ah, para com isso, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!